Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos lá iniciar mais uma quinta-feira de aula. Espero que todos estejam bem. Nossa quinta-feira, vocês já sabem, né? É dia de nossa produção de texto, da hora de produzir. Produzir um texto é muito fácil, como a tia já explicou para vocês na semana passada, vocês fizeram, e na anterior também. Então, você já tem alguma prática. E a tia hoje vai só relembrar algumas coisas que tem que ter um texto. Primeiro, a tia fez esse cartaz aqui para facilitar vocês na hora de iniciar o texto. Vocês sabem que o texto que vocês estão produzindo tem que ter começo, meio e fim, não é isso? Então, está aqui, ó. E para facilitar, para ajudar vocês, eu coloquei algumas expressões que você pode iniciar cada pedacinho do seu texto. Por exemplo, na primeira figura, que é o início da história, você pode começar com era uma vez, se a figura for falar de príncipe, de princesa. Se não tiver essas imagens de príncipe, de princesa, você não pode começar com era uma vez. Mas você pode começar um certo dia, um belo dia, numa tarde, uma dessas expressões aqui. Terminou de escrever, falar tudo da primeira imagem, nós vamos para o meio da história, que é o outro pedacinho, a outra figura. Nessa outra figura, você pode começar com uma dessas expressões aqui. Então, de repente, quando, em seguida, nesse momento, a partir daí. E aí você escreve tudo o que você quer sobre a figura 2, que é a figura do meio. Terminou, você vai para a figura do fim, que é a última figura. Você pode iniciar esse pedacinho usando foi então que, por fim, finalmente, portanto, por isso. Essas expressões aqui, a tia colocou para ajudar na hora de produzir o texto de vocês, para o texto ficar mais ligado, uma primeira parte com a segunda e com a terceira, porque um texto ele tem que ter essa ligação. Eu não posso escrever uma coisa na primeira figura, né, no primeiro pedacinho, e outra coisa que não tem nada a ver com a primeira. Então, tem que ter uma continuação, tá certo? Então, vamos lá, continuando. O que é que tem que ter um texto? Então, produzir um texto, você vai imaginar, criar na sua cabeça um texto, e aí vai falando e vai escrevendo. Lembrando que tem algumas regrinhas para me escrever esse texto, como eu já falei para vocês, tá certo? Primeiro, título, que é o título, o nome da história. Você vai olhar para as 3 imagens e vai pensar numa frase para dar nome à sua história. Deu o título, você vai olhar para a primeira figura, vai imaginar aonde aquela pessoa está, onde aquela menina ou menino está, qual o nome do menino ou da menina, depende da figura que você está olhando, a primeira. E aí você vai começar a sua história. Essa história tem que começar com parágrafo. A tia já mostrou o que é parágrafo. Você vai colocar 2 dedinhos e vai marcar onde você vai começar, começando com letra maiúscula. Então, parágrafo é o espaço dos 2 dedinhos que você vai marcar antes de começar a escrever a sua história, tá bom? Então, você vai olhar para a primeira figura e vai iniciar o primeiro parágrafo. Quando você for para a figura do meio, é outro parágrafo. Então, você vai marcar mais 2 dedinhos. Terminou de falar sobre a figura no meio, a figura do meio, você vai para a última figura, que vai ser outro parágrafo. Ou seja, quando você terminar a sua história, o seu texto tem que ter 3 parágrafos, igual a história do tatu no Japão, que a gente leu ontem. Tinha 3 parágrafos. Então, quando você terminar de escrever essa história de hoje, ela também tem que ter 3 parágrafos, tá bom? Então, a tia já falou que a história tem que ter o início, o meio e o fim. Tem que ter também margem. Eu tenho que saber utilizar a margem. O que é isso, tia? Eu tenho que marcar o parágrafo, tenho que escrever até o final da linha,
Terminou a linha, eu vou lá pro comecinho da outra linha. Eu não vou deixar parágrafo. Só vai ser parágrafo de novo quando eu for para a figura do meio, para outra figura, tá certo? Tem que ter espaçamento. O que é o espaçamento? Eu escrevo uma palavra, deixo espaço para escrever a outra palavra, tá certo? Então, essas são algumas regrinhas, algumas coisas que tem que existir no texto de vocês. Então, prestem atenção, façam um texto com calma, não precisa pressa. A mamãe, o papai, a tia do reforço não é para fazer o texto para você. Não é para essas pessoas que estão ajudando vocês, orientando vocês na atividade, falar o que vocês têm que escrever. Não pode escrever numa folha e você só copiar. Você tem que criar a sua história na sua cabecinha e você tem que escrever. Quem está ajudando você nas atividades vai só orientando, lembrando, olha, tem que ter o título. Começou com parágrafo, quando você for para outra figura, para a figura do meio, tem que ser outro parágrafo. Tem que escrever até no final da linha, tá certo? Então, você é que tem que fazer a sua atividade, tá bom? Então, vamos lá para a nossa produção de hoje. Está lá naquele bloco, junto com os textinhos que vocês receberam, vocês vão recortar, colar no caderno meia pauta. Quem não tem caderno meia pauta, por favor, providencie. Mas quem ainda não tem, pode fazer no caderno normal, tá certo? Não esqueça de colocar a data. E essa aqui é a nossa produção de texto de hoje. Vocês já sabem como é que funciona, né? Vocês vão escrever um texto de acordo com essas imagens aqui, ó. Vocês vão olhar para o primeiro quadrinho, vão pensar assim, ó, quem é essa menina? Aí vão escrever o nome dela. Não esqueça de começar com aquelas expressões, um dia, certo dia, um belo dia. Aí vocês respondam, pensem, quem é essa menina? Onde ela está? O que é que está acontecendo aqui? Aí vai para o parágrafo 2. E agora, o que é que ela está fazendo? Por que ela está fazendo isso? Aí vocês vão responder, escrever tudo aí do segundo quadrinho. E depois vão finalizar a sua história. Foi então, o que foi que aconteceu? Como terminou essa história? Olhe para a carinha dos personagens, vê como é que eles estão, se estão tristes, se estão alegres. Aí você vai criando e escrevendo a sua produção de texto, tá bom, meus amores? Qualquer dúvida é só perguntar para a tia.